Isso. Mas vamos lá, pessoal. Então, cristãos fiéis apoiando uns aos outros. Romanos 16, 1 e 2 diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Essa é a palavra então do Senhor para nós nessa noite. 2 versículos, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, desses 2 versículos. Que a Tua palavra hoje venha ao encontro do nosso coração, para nos encorajar, para nos aperfeiçoar, e vá de encontro, Senhor, aquilo que somos contrários à Tua palavra, aquilo que somos, às vezes, rebeldes. Nos instrui nessa noite, para expressarmos, Senhor, capacidades, atributos do Teu Espírito, atributos que o Senhor tem comunicado a nós, dons e manifestações do Teu Espírito, para que possamos, com isso, Senhor, glorificar o Teu nome e abençoar outras vidas, outras pessoas. Que esta palavra, Senhor, produza em nós fruto e renovação e transformação. Em nome de Jesus, amém. Como eu estava dizendo, a gente chegou então ao último capítulo dessa carta maravilhosa de Paulo, carta de Paulo aos Romanos. E ao longo dessa jornada, a gente já viu várias vezes, a gente contemplou o poder do Evangelho no primeiro capítulo, a gente viu a revelação da justiça de Deus, a condição do ser humano desesperadora, do capítulo 1 até o capítulo 3, precisando de salvação, essa depravação total do ser humano. A gente viu a justificação pela fé nos capítulos 4 a 5, a gente viu a santificação que o Espírito produz em nós, aqueles que já foram justificados, no capítulo 6, 7 e 8, a gente viu o lugar que Deus separou para Israel, qual é a função de Israel no plano de redenção, e isso a gente viu nos capítulos 9, 10, 11, e aí a gente viu a parte prática, de como essa salvação ela é aplicada no nosso dia a dia, na vida prática, desde o capítulo 12 e até o final agora, onde estamos no capítulo 16. E nesse capítulo, então, Paulo ele encerra essa carta com uma longa lista de saudações e recomendações. E é interessante pensar, porque muitos podem considerar que, o que é que eu tenho a aprender quando Paulo começa a falar assim, manda um abraço para fulano, manda um abraço para ciclano. Eu aprendo o que é com isso na Bíblia, alguém pode pensar, mas esse trecho não é apenas uma formalidade, ele está, por incrível que possa parecer, ele está cheio, repleto de aprendizados e lições preciosas para a nossa vida, e especificamente aqui, comunhão entre os irmãos, serviço na casa do Senhor, incluindo até no caso aqui de uma mulher, que a gente leu o nome dela, Febe. Então, até a entender melhor o papel de uma mulher na igreja, no serviço da igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Até para a gente ver como a gente pode absorver lições de textos que parecem só uma coisa passageira. E tem lições para a nossa vida. Nós estamos finalizando um mês na nossa igreja com ênfase na ação social, que reforça a ideia, o tema seguindo os passos de Jesus, ou seja, imitando a Jesus, ser igual a Jesus, ao ponto de ajudar pessoas com o Evangelho e com as necessidades materiais também. A ação social tem a ver com isso, é nosso dever cristão, inclusive, e a gente tem discutido isso ao longo do mês de julho, e aqui nós estamos vendo um exemplo vamos ver agora um exemplo de uma mulher que é recomendada por Paulo porque ela serve e ela ajuda, e ajudou Paulo, inclusive, e ele gostaria que ela fosse recebida pelos romanos e também ajudada. Então tem tudo a ver com essa ideia de ação social no que tange a realidade da nossa igreja, né? A realidade do cristão, que não ajuda por ajudar, ele ajuda porque existe um propósito, né? E claro, ainda existe uma regra, de certa forma, né? De se ajudar especialmente aqueles que são os domésticos da fé, ou seja, aqueles que são nossos irmãos, em prioridade, né? Se você é meu irmão em Cristo, eu tenho obrigação e é prioridade eu te ajudar. É claro que aqueles que não são irmãos, eu também devo ajudar, mas eu devo ajudar lembrando que aquele que é meu irmão tem prioridade. É isso que a Bíblia vai ensinar.
E aqui nós temos uma irmã que ajudou e agora vai estar indo até o encontro dos romanos. E Paulo então a recomenda, e a recomenda também para que ela seja acolhida e ajudada naquilo que ela precisar. Foi o que a gente leu aqui. Paulo apresenta essa mulher, ele recomenda essa mulher. E é interessante que essa recomendação que ele faz, ele vai dizer assim, ela foi de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, ele vai dizer aqui. E nessa intenção, nesse caso aqui, nessa intenção de expressar, de mostrar, de revelar lições que a gente pode tirar dessa passagem, a gente pode perceber que o maior objetivo que a gente pode ver aqui hoje é compreender como Deus, em sua soberania, o seu governo sobre todas as coisas, Ele vai usar homens, vai usar mulheres, pessoas comprometidas com o Evangelho. E isso para quê? Para que o reino de Deus cresça, para o avanço da obra de Deus. Aí uma vez, eu já falei isso aqui num dos sermões, e eu repito aqui mais uma vez uma pessoa falou assim, eu acho a sua igreja, falou assim para mim, muito utilitarista. Eu lembro que eu até abri o chat GPT aqui na hora e li o que era. Mas assim, qual o problema, se é que é um problema ser utilitarista? Mas a pessoa deu a entender o seguinte, a sua igreja fala muito que a gente tem que servir, que a gente tem que fazer. Eu falei, não é a minha igreja, é a palavra. Então a palavra é utilitarista porque a gente tem que servir. Ou a gente tem que servir, gente. Eu estava preparando um sermão que eu vou pregar domingo à noite, na Alhambra, era o Salmo 150. Lá está assim, resumindo, você já sabe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E vai dizendo de que várias maneiras o Senhor deve ser louvado. Aí alguém pode dizer, pô, dá trabalho louvar o Senhor de tantas formas que está descrito ali no Salmo. Vai ter que ralar, vai ter que se esforçar, vai ter que trabalhar, vai ter que servir, vai ter. Deus não precisa, é verdade, Deus não precisa, mas Ele quer, esse que é o problema. Não sei se é um problema, mas é um problema para quem não quer, né? Para quem não quer é um problema, mas Deus quer. Então, agora Deus quer usar as pessoas até elas se gastarem e acabarem suas energias, e elas se desfalecerem, para que Deus fique feliz? É isso? Não é isso. Deus não quer usar pessoas a esse ponto, e até porque Ele não precisa de pessoas. Deus não é como deuses gregos que precisam de adoração, porque senão enfraquecem. Nas mitologias gregas tem esse ensinamento. Deus não. Deus simplesmente Ele tem um propósito, e dentro desse propósito Ele quer se revelar, porque Ele é, do ponto de vista na nossa ótica de criaturas que nós somos, e humanos inclusive, é impossível uma criatura ter acesso a Deus, seja nós humanos ou qualquer outra criatura, um anjo, coisa do tipo, ter acesso a Deus, a não ser que esse Deus se revele e se torne acessível. E dentro desse plano que você fala assim, pô, o plano tem a ver com salvação do pecador e tal. Mas o objetivo maior é Deus se revelar para as suas criaturas. E quando Ele então se revela, por uma questão de evidência e de verdade, a pessoa olha para aquela revelação daquele Deus, desse Deus, e ela não tem outra coisa a fazer senão adorar e louvar ao Senhor. Então Deus quer, mas Deus não quer do ponto de vista que Ele precisa, como eu falei, e também não quer do ponto de vista que Ele vai forçar você. Não. Quando você for revelado desse Deus, você não vai ter outra atitude a não ser adorar esse Deus. E aqui, servir é um aspecto, é uma parte do todo, que é glorificar esse Deus, adorar esse Deus, que é olhar para aquilo que Ele revela de si para nós, e eu não tenho outra coisa a fazer. Foi como a Raquel falou aqui, eu não tenho outra motivação, eu não preciso de motivação maior do que o próprio Deus que se revela. E de que forma Ele se revela? Na sua palavra. Ele se revela através da palavra encarnada, Jesus Cristo. Ele se revela com as suas experiências pessoais, que se confirmam na Escritura. Você tem Deus aí com você. E não é possível que a gente então olhe para isso e fale assim, vou ter que fazer.
Isso não é coisa de crente, vou ter que fazer, isso é coisa de quem não entendeu quem é Deus, isso é coisa de quem não enxergou, não foi revelado ainda. Aí sim vai ser utilitarista, aí sim vai ser um negócio de ficar fazendo, tem que fazer, tem que isso. Meu irmão, não tem que fazer, não tem que fazer, não há outra forma de você existir, se não for, a cada dia que você vê quem é esse Deus, responder a essa revelação. E a única resposta plausível que qualquer um pode dar a esse Deus é adorá-lo, inclusive servindo. Então eu quero aqui com você observar como a graça de Deus, ela se manifesta em vidas humildes e dedicadas ao serviço cristão. Eu não quero que você aprenda aqui hoje, vamos ajudar as pessoas porque elas precisam. É verdade, mas eu não quero que você aprenda isso aqui hoje. Você já está aprendendo muitas vezes, muitos lugares. Eu não quero que você aprenda. Vamos ajudar as pessoas, porque isso faz bem para a gente também. Porque afinal de contas a gente está fazendo boas obras e isso de alguma forma nos aperfeiçoa, no sentido não de salvação, mas de galardão, o pessoal fala assim, vai ganhar uma pedrinha na coroa e coisa do tipo. Você fica mais embelezado, mais santificado, quando você ajuda alguém. Mas não é para isso não. Eu não quero que você pense em ajudar as pessoas por causa disso. Eu não quero que você entenda aqui hoje, e ainda que isso seja verdade, vamos ajudar as pessoas porque vamos imitar a Jesus, e Jesus as duas pessoas, está certo, está certo. Não, eu quero que você pense sobre, vamos ajudar as pessoas, porque não tem outra coisa melhor a fazer, diante de um Deus tão perfeito e maravilhoso. Eu só posso fazer isso. O cristão, ele só pode fazer isso. Ele ser cristão, ele ser quem ele é, ele ser alguém que fala assim, eu conheço a Deus, ele se revela a mim. A atitude dele é uma só. A gente leu na passagem de Filipenses 2, no começo do culto, parou no versículo 4, Mas se continuasse, o versículo 5, tenham vocês aí a mesma atitude de Jesus, que não tomou para si o fato de ser Deus, mas se humilhou e tal, e você já sabe a história, foi obediente até a morte de cruz. O nosso alvo é ser como Jesus, mas não é ser como Jesus só porque Jesus é o alvo a ser imitado, é ser como Jesus porque não tem como você existir como um cristão, não tem como você se expressar, não tem outra linguagem que você possa usar para se comunicar, se não for a linguagem da obediência a Deus, a linguagem do serviço ao Senhor como forma de adoração. Então quando alguém achar que, vem alguém aqui na frente, alguém aqui na igreja, achar e falar assim, gente, a gente precisa de ajuda. Ajude porque precisam de ajuda, mas antes ajude porque essa é a sua linguagem de existir e de responder a cada dia, ao dia a dia de revelação que Deus tem dado a você. Ou você acha que você está sendo revelado por Deus sobre quem Ele é, para continuar sendo uma pessoa alheia, desconectada. Isso aí não é uma coisa de cristão. Se você está desse jeito, provavelmente você não foi revelado de verdade. Você não tem nenhuma diferença, se você estiver assim, você não tem nenhuma diferença de um professor de universidade, ateu, que sabe a Bíblia de cor. Eu não vejo diferença, ninguém vê diferença. A diferença está quando a sua essência, quando a sua forma de ser e expressar o que você vê, a resposta é sempre sim. É sempre sim para Deus. Ainda que doa, ainda que incomode, ainda que eu tenha medo, é sim. É sim porque precisa, é sim, mas é antes disso tudo, é sim porque só posso dizer sim para esse Deus. É irresistível, não no sentido de que eu fico ali inebriado, mas é irresistível porque Ele me convence de tal forma, Ele me transforma, a minha natureza é transformada ao ponto de que eu sou uma nova criatura, e essa nova criatura só tem uma identidade, expressar o Criador, e ela não vai fazer algo diferente do que esse Criador. Dei uma volta nessa introdução para dizer, a frase que vai aparecer na tela, no próximo slide, pode colocar? Deus usa servos fiéis para fortalecer a igreja e sustentar a missão. Eu fiz um esforço aqui.
Eu fiz um esforço para que você não faça as coisas só porque tem que fazer. E também é porque tem que fazer. E porque tem que imitar a Jesus. Sim, é porque tem que imitar. E porque agrada a Deus. É porque... Não, mas faça também porque é a consequência natural, ou até sobrenatural, ou consequência lógica e óbvia de você ser nova criatura. Ah, mas eu não gosto, mas ninguém está perguntando para gostar. E se realmente você é nova criatura, você já superou essa parte. Porque se você é nova criatura, você não foi convidado para gostar mesmo. O pastor está cansado de falar o mês inteiro aí que a coisa é obediência. Mas não é obediência só pelo esforço de obedecer. Tem que fazer pelo esforço. Mas é porque você não é outro a não ser aquele que obedece. É a sua identidade. Quem eu sou? Eu sou nova criatura. Quem eu sou? Eu sou alguém que é revelado de Deus todos os dias. Quem eu sou? Eu sou alguém que vai fazer tudo que Deus manda fazer, não só porque Ele manda. Ele manda porque a gente precisa saber como é que faz, e o que é para fazer, é verdade. Mas não é por isso, a gente faz porque é maravilhoso servir esse Deus. Porque quando você está lá aturando, estou falando no meu caso agora, que sou pastor, né? Aí tem que aturar, às vezes um gabinete nada a ver, uma pessoa totalmente sem noção, falando uns troços, caramba, Jesus, me leva para a tua glória. E a pessoa está lá e você... Mas você ama o seu Deus. Você ama a Deus. Aí você dá a palavra. E aquilo ali, às vezes ajuda alguns, às vezes a pessoa rejeita e não fica com aquela palavra, faz parte da realidade nossa, né, do ser humano, que uns recebem, outros não recebem. E no final das contas, o que isso significa é que você está só revelando e evidenciando que você é de outra natureza. Você tem a mesma natureza do Criador. Você tem a mesma natureza do Senhor. Deus usa servos fiéis para fortalecer a igreja e sustentar a missão. Primeiro ponto, a recomendação de Paulo. Veja o versículo 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Quem é Febe? Quem é Febe? Febe era uma mulher importante na história de Paulo, e a gente vai ver aqui um pouco mais. Mas o mais importante que eu queria destacar aqui é que ela estava dentro do entendimento tradicional dos estudiosos, dos teólogos e do próprio texto, até pela linguagem. O fato dele apresentar ela de forma destacada em relação aos demais, que a lista é extensa de coisas, de pessoas que ele vai ali recomendar, ele vai recomendar de maneira assim, uma galera, vamos dizer assim, vai falando, mas essa aqui ele dá um destaque. Por que ele dá um destaque? E a linguagem que ele utiliza, para quem analisa a parte textual, a linguagem que ele utiliza do contexto da época e tal, é uma linguagem formal, e é uma linguagem típica dos finais de carta, em que ele está recomendando aquela pessoa que levaria a carta. Então Febe era uma pessoa de tamanha confiança, que ela era a pessoa que levaria a carta aos romanos. E aí a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Bem, ele vai dar essa recomendação formal, é um termo que vai indicar que é um fiador, né? Ele está sendo o fiador dessa Febe, um avalista dessa Febe. O que é um fiador, um avalista nos dias atuais? É uma pessoa que empresta o nome dela para você fazer lá uma prestação, comprar alguma coisa. Se der errado, vão cobrar, não é você não, cobrar o fiador. Entende? É isso aqui, é um fiador, é um avalista. E isso era fundamental, até porque naquele contexto, né, para mulheres que viajam sozinhas, né, que é o caso de Febe, era fundamental ela ter uma recomendação. Mulheres não tinham esse hábito de o tempo inteiro estar viajando sozinhas. E olha como o evangelho e a igreja ali, a vivência do reino de Deus nas igrejas, e o caso de Febe é um exemplo importante, como as mulheres eram fundamentais e importantes na dinâmica do evangelho. E as pessoas tentam dizer que era machista, não tem nada de machista, o pessoal tudo taxista, entendeu? Só quer ficar falando isto. Gente chata, entendeu? Não tem nada a ver com isso. É chatista, gente chatista pra caramba. É uma realidade da época, e o evangelho sempre levanta a mulher num papel
de dignidade muito maior do que a realidade se apresentava naquelas sociedades. E se você quiser ver algo legal nesse sentido, vai para Gênesis. Você vai ver como é que Adão olhou para a mulher dele. Primeira coisa que ele não chamou ela de Eva, ele chamou ela de alguém humano igual a ele, só que feminino. Foi isso que ele fez. Ele não reduziu ela ao nome de Eva. Ele só fala que ela é Eva no capítulo 3, depois de pecar, depois do pecado. Aí reduz um pouco a mulher, aí tem, e a maldição que Deus dá por causa do pecado, vai dizer que a mulher ia ficar ali, né, restrita ao sentimento ali, a posse do seu marido, e acontece isso mesmo. Mas a mulher sem pecado, o homem sem pecado, eles se olhavam, se entendiam como pessoas dignas, iguais em dignidade, diferentes em funções e papéis. E nenhum era superior ao outro neste sentido. E aqui o Evangelho faz isso. O Evangelho, mas o mesmo Paulo tem situações em que ele manda a mulher ficar calada na igreja. Então, a gente conversa isso em outro momento, que não é Romanos, beleza? Mas tem porquê ele manda. Eu posso mandar, gente, eu já mandei homem ficar calado. Eu já mandei mulher ficar calado. Eu não sou machista, nem taxista, nem feminista, entendeu? Eu sou só alguém que quer ordem na casa de Deus. E começa por aí. Então quem tem que ficar calado porque está falando demais. Só para começar a explicar o que quer dizer aquele texto. E as pessoas, por que não falou para homem? Porque não era homem que estava dando trabalho naquele momento. Mas por que não tem algo registrado? Tem um monte de registro, tem homem até morrendo. Tem homem morrendo na guerra, tem coisa até pior. Então, mulher, fica tranquila. Você só mandou ficar quieto. Tem homem que é morto. Então, vamos baixar a bola todo mundo. Vamos servir a Jesus. E vamos respeitar aqui que o Evangelho coloca a mulher numa condição da qual ela tem dignidade diante de Deus. E aqui é um exemplo de uma mulher maravilhosa. Ao invés de a gente ficar querendo procurar pelo em ovo, não procure pelo em ovo, que já sabe que não vai encontrar. Procure a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que Febe era uma mulher que Paulo confiou para levar a carta. Gente, quando que naquele contexto em que mulher não valia muita coisa, naquela realidade daquela sociedade, alguém ia confiar uma carta tão profunda como essa, tão grande inclusive, com tantas informações e tantos planos estratégicos de missões, uma série de coisas, ia ser confiada a uma mulher que não era levada muito a sério naquele tempo, as mulheres. Isso é mostra de que a convivência na igreja já colocou a mulher num papel de dignidade e de relevância que não tinha naquele tempo. E aqui nós vemos então a sensibilidade pastoral. O que Paulo fez? Se preocupou com ela. Ele não estava preocupado só com a carta, tanto que ele nem fala da carta, aquela ali está dentro do contexto. Ele não fala, dê atenção para a Febe, porque ela está levando a carta. Não tem nada a ver, nada a ver. Dê atenção para a Febe, ele vai dizer, ajude a Febe, recomendo a nossa irmã Febe, que ela é serva da igreja em Cencreia, da região lá dos Coríntios, da onde ela estava. Ela é nossa irmã. As credenciais da Febe não é porque ela é mulher e tem que ser tratada como especial por ser mulher, e nem é porque ela estava levando carta, ainda que estivesse. É porque ela era nossa irmã. Nossa irmã. Aqui eu vejo, Martin Lloyd Jones dizendo a coisa mais importante do Evangelho, uma das coisas mais preciosas do Evangelho, vai dizer, não há união mais poderosa do que aquela selada pelo sangue de Cristo. Nossa irmã, é por isso, nossa irmã. Agora, que irmã? Uma irmã de verdade, que ele vai dizer o que ela, quais são as credenciais dela, para que a gente possa confiar que ela é nossa irmã. Eu vou receber porque ela é nossa irmã, e ela é nossa irmã por quê? Porque ela fez isso. Ele vai falar. Paulo aqui ele chama ela de serva. O termo é no masculino, inclusive diáconos. Uns vão achar que ela exercia uma função eclesiástica, outros vão achar que não. Não há margem nesse texto para defender que ela era diaconisa, não, mas sim, ela diáconos, no sentido de que ela servia, porque diáconos significava que ela servia nessa igreja de Cencreia, e esse termo então, ele não tinha uma obrigação de ser um termo eclesiástico, mas ela referendava quem era ela era uma mulher que servia, que trabalhava. Mais do que você ser alguém que tenha
cargo, que tenha algum termo que especifique qual cargo que você exerce. A única coisa que importa é que alguém possa dizer assim, ó, é nosso irmão, é nossa irmã. Por quê? Porque diáconos, porque serve. Porque serve. Porque serve. E agora, quem entendeu toda essa introdução que eu tinha feito de Deus, por que eu sirvo, não vai se incomodar quando eu falar sirva. Servir é a sua identidade. Sirva. Quem é Febe? Febe é nossa irmã. Serva. Só isso. Qual é a sua identidade? Que você seja meu irmão, que nós sejamos irmãos que servem. A verdadeira grandeza do cristão está em sua disposição de servir. Quem falou isso? Spurgeon. E aí mais uma vez eu reforço. Sirva. Segundo ponto. Aí ele apresenta, recomenda, e agora ele vai exortar e solicitar ali que ela seja acolhida. Olha que interessante. Ele vai dizer no verso 2 no início, para que, bem, ele recomenda a ela, né, diz quem ela é, irmã e serva, porque assim, a gente fica, às vezes, banaliza muito isso, é meu irmão, ele serve aqui. Se é meu irmão e se serve, tem que ter obras maravilhosas, igual o Febe apresentou aqui. Esse é um cara que é irmão e que serve. Essa é a nossa identidade. Aí aqui então ele vai dizer, porque ela tem essas credenciais de ser irmã e servir, recebam-na, recebam no Senhor, de maneira digna dos santos. Paulo está falando assim, recebe essa irmã. Ela está levando a carta, mas não é por causa da carta, é porque ela é nossa irmã. Ela serve, receba de maneira digna dos santos, digna dos cristãos, como um cristão deve ser recebido e receber. Aí você fala assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não vou receber, ninguém vai sim, um dia vai. Já era para estar recebendo, mas eu não sou dono da minha casa, eu entendo. Então se você não é dono da sua casa, um dia você vai ser dono, e um dia você vai ter que estar disponível para receber. Receba, receba, receba. Receba de maneira digna dos santos. Paulo pede que a igreja aqui de Roma acolhesse Febe de uma maneira de acordo com a fé que eles professavam e de acordo com a fé, a qualidade da fé que também essa mulher Febe manifestava com o seu serviço, com a sua identidade. A expressão aqui no Senhor, isso aqui é muito maravilhoso, gente. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Que a Bíblia chega assim, ó, Paulo inclusive, principalmente, mas a Bíblia de maneira geral, quando tem alguma orientação, por exemplo, para os maridos, para as mulheres, é no Senhor, é no poder do Espírito, sempre aponta para Deus, para você conseguir ser marido, ser esposa, etc. Se tem alguma orientação para pais, cuidarem de filhos, cuidem, faça isso, faça aquilo, no Senhor, sempre tem o no Senhor. Se tem alguma coisa para, assim, uma orientação para os filhos, Paulo vai dizer lá em Efésios, obedeça como? No Senhor. Isso é muito bom. Aqui está dizendo o quê? Recebam de que forma? No Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? É a senha que a pessoa tem que dar, e você também, para identificar que é teu irmão que está chegando. É a senha. A gente, quando está distraído, nós como igreja, recebemos. Estou falando de maneira geral, né? Porque isso é a história da realidade da igreja. Quando a gente está distraído, como por exemplo acontecia ali no contexto das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, eles estavam recebendo irmã ou irmão que serve no Senhor, não. Eles estavam recebendo falsos profetas, vestidos de pregadores e pastores e professores e sei lá o quê, com discursos parecidos até, e eles estavam recebendo, ao ponto que João teve que orientar com 3 cartas. E dentre elas a 3ª carta falando para não receber e recomendar uma pessoa que tinha um ministério só de receber pessoas. Que essas pessoas não eram para ser recebidas em casas, em igreja, lugar nenhum. Fechar a porta para elas. E aqui a recomendação de Paulo é o oposto disso. Receba no Senhor. Mas por que no Senhor? Porque esse é o crivo. Essa é a senha. Essa é a chave que vai abrir a porta para quem precisa entrar. E vai fechar a porta para quem não é para chegar e entrar. Receba no Senhor.
Eu vou olhar da parte da palavra de Deus, da parte da minha fé, da minha doutrina, daquilo que eu aprendi, daquilo que a Escritura me ensina, me revela. Eu vou olhar, Febe, é isso mesmo? Ela faz isso, sim, recebo. E como eu recebo alguém dessa forma? Tratando como crente, sendo crente com ela, não é levando para outro caminho, para outra direção. Receba no Senhor. Como que eu faço, pastor, para receber alguém? No Senhor. Mas eu tinha que fazer um negócio, senão vai ficar aqui parado, levar para passear. No Senhor, pode ter passeio, não sei, deve ter, mas tem que ser no Senhor. No Senhor. A criatividade que você vai ter, desde que não seja pecado, está valendo. Agora, no Senhor. No Senhor é olhar para a Escritura. No Senhor é estar em oração e discernimento. O que ela fala tem que condizer com o que você aprendeu. E o que você vai propor para essa pessoa tem que, de acordo, também condizer com o que ela está carregando. Por isso que cristão exerce esse ministério da hospitalidade, inclusive. E era necessário naquele tempo. Você acha que tinha hotéis? É aqui igual Campo Grande, ó. Viu Campo Grande? Tem hotel pra caramba, né? Naquele tempo o mundo todo era assim, igual Campo Grande. Não tem nada de bom mesmo. Não tem hotel, não tem nada. Por que alguém vai dormir aqui, né? Só a gente que mora aqui fazer o quê? Estou brincando um pouco, mas eu posso. Eu tenho lugar de fala que eu nasci aqui e moro aqui. A quem não gostou, eu nasci aqui. Então, brincadeira à parte, né? Assim, naquele tempo era necessário o ministério da hospitalidade. E receber de que forma? E aí, qual é? Pô, não vamos na igreja de não, pô, vamos trocar ideia. Não é bem assim. É receber no Senhor, cumprindo os ritos e as obrigações e as responsabilidades que cristãos deviam desenvolver naquele tempo e nos dias atuais também. De maneira digna de todos os santos. Aqui eu destaco a frase de João Calvino, em que ele vai dizer que receber os irmãos é a mesma coisa que receber a Cristo em pessoa. Uma mulher como Febe, ela é a expressão de Cristo na terra. Um irmão em Cristo, no padrão da Escritura, que deveria ser todo mundo assim, é como se eu estivesse recebendo Cristo na minha casa. A minha casa tem que estar aberta para o meu irmão. E o meu irmão, que é crente, ele tem que saber se colocar, porque ele é crente, ele não vai se indispor dentro da casa de alguém, ele não vai passar do ponto. E os dois lados, quem é recebido e quem recebe, serão bênção um para o outro. O crivo e o padrão é o evangelho. Tem que fazer um curso de etiqueta para ser educado na casa dos outros. Não, antes disso, tem que fazer um curso de ser crente. Porque pode ter toda a etiqueta do mundo e não fazer as coisas no Senhor. E não apontar para o alvo, que é Jesus. Hospitalidade era uma marca de uma verdadeira fé cristã. John MacArthur, que inclusive faleceu há poucos dias, ele comentou da seguinte forma: o amor prático entre os crentes é a vitrine visível do Evangelho. Tem gente que quer ser visível aqui na frente. Tem gente que não quer ser visível nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem o que quer aparecer aqui e nem o que quer desaparecer estão certos. O cristão, ele tem que aparecer. Só que ele tem que aparecer na coisa certa. E apontar e destacar a coisa certa. Isso aqui é uma forma de aparecer do jeito certo. Terceiro ponto, veja, pedido de ajuda. No final do versículo. E ajudem no que precisarem. Porque aí ele vai dizer qual é a obra dessa mulher, qual é a identidade dessa mulher para ela ser chamada de serva. Receba essa mulher que ela é serva, irmã e serva. Por que eu sei, e eu que vou receber uma pessoa até então desconhecida, por que eu sei que ele é meu irmão e meu servo? Porque a obra dessa pessoa a precede. Olha a obra dela. Porque tem sido de grande ajuda para muitos. Inclusive para mim. Já pensou um cara poderoso no sentido da sua história de vida e testemunho como Paulo? Será que Paulo falaria isso de você? Será que Paulo confiaria a carta de Romanos na tua mão assim, falaria... E avisaria ela para o João: recebe aí João, José, Maria, que é meu irmão e serve. E aqui diz,
tem sido de grande ajuda para muita gente, inclusive para mim. Ajudou Paulo. O ministério de Paulo era terrível, de dificuldade. Ela ajudou Paulo. Isso é ser crente. Isso é ser igreja. Aqui ele pede mais do que acolhimento para ela. Ele pede cooperação na prática. Febe, que era uma mulher, segundo o próprio apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer, ela é uma mulher que ajudou muitas pessoas, inclusive ele. Aqui a palavra que aparece no grego, prostates, ela vai indicar alguém que oferece abrigo, proteção, socorro. Provavelmente ela era uma mulher que tinha posses, recursos e também influência. E é outro ensinamento, porque uma mulher que tinha posses, recursos e influência estava se expondo a perder posses, recursos e a sua própria influência num momento de perseguição. Mais um excelente exemplo. Mais um excelente exemplo. Está aqui. Uma mulher que tinha recurso, porque ela acolheu Paulo, ela ajudou Paulo. Segundo o termo utilizado aqui, uma mulher que foi protetora de Paulo. Não era uma mulher que usou de força física para proteger Paulo, porque isso não é o destaque feminino. Isso é mais para os masculinos. Mas o destaque dela de proteção foi recurso, influência, inteligência, estratégia, e foi útil para que o reino crescesse, para que igrejas fossem implantadas e a missão de Paulo fosse alcançada até aquele momento em que ele estava recomendando essa mulher. Hernandes Dias Lopes, ele disse sobre Febe o seguinte: Febe era uma mulher generosa, disponível, desprendida e protetora. Seu coração estava no reino. Gente, poucas palavras definiram Febe, mas a gente consegue aprender tanto assim. Consegue. Basta um adjetivo verdadeiro ao lado do seu nome, do seu próprio nome, para a gente poder usar você como exemplo para outros. Basta uma qualidade bíblica verdadeira. Se você já é irmão, é por isso que eu estou fazendo questão de frisar. Qual é a sua identidade? Qual é o seu diferencial? Eu sou irmão. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Mais do que isso, eu sou irmão que serve. Está lá. Ela é irmã que serve. Não é qualquer coisa. E como serviu? Serviu de proteção. Serviu a muitas pessoas. Serviu de ajuda para muita gente no contexto da obra missionária. O que ela fez? Não sabemos e nem precisamos. Não precisamos que Febe venha aqui e dê, não que isso seja errado, tá? Dê agora relatório missionário, estava fazendo isso, 500 pessoas se entregaram a Jesus, isso é importante, prestar conta e tal, mas não precisamos. É isso que eu quero que você entenda, não sei se você está conseguindo pescar. Não precisamos de um detalhamento, precisamos apenas entender o que é ser irmão e ser alguém que serve. Só isso. E a gente está cansado de chamar o nosso coleguinha que está aqui sentado, e eu estou falando de propósito, coleguinha, porque às vezes nem é irmão. Ele precisa de Jesus e você nem sabe. E a gente chama ele de irmão. Estamos banalizando o que é ser irmão. Estamos banalizando as nossas identidades cristãs. Estamos recebendo com dignidade cristã, que é o que foi falado aqui, receba como alguém digno de um ser santo, né? Pessoas que nós nem sabemos se são irmãos mesmo. Pessoas que nós não vemos nenhuma obra, fruto. É isso que está acontecendo aqui. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o contraste do século 21 em relação ao primeiro século. Precisamos olhar para as pessoas e quando as chamarmos de irmãos, é porque de fato são e que de fato servem. Isso as identifica. Eu quero ser identificado por qualquer outro meu irmão que estiver aqui ou qualquer lugar, como alguém que é chamado de irmão de verdade, que serve de verdade. Não para ganhar uma vaga sei lá, num projeto missionário, no que for. Apenas porque essa é a minha identidade, porque eu só sei ser assim, porque meu Deus me transformou. Eu não sei ser outra pessoa. A minha identidade é ser alguém que é irmão de outros que servem.
Paulo, com humildade, ele reconhece que foi ajudado por uma mulher. Para quem quer ficar entrando nessa seara ainda, foi ajudado por uma mulher e reconhece. Isso vai refutar qualquer acusação desse ponto aí do machismo e de outras coisas. Ele demonstra publicamente gratidão por alguém que foi instrumento de Deus para seu sustento. Qual é a maior virtude de Febe? É ser mulher? Não. É ser irmã e serva. É só isso. Não queira ser mulher que está ouvindo histórias por aí. E homem, não cai nessa laurota de mulher especial daí de fora, não. Isso é tudo. Não estou falando de política, não, tá, gente? Isso é tudo conversa fiada. Seja homem ou mulher, seja irmão e sirva. Deus usa servos fiéis para fortalecer, e eu botei de propósito, servos fiéis, porque não é só mulher e nem é só homem. Servos, servas, todo tipo de pessoa, desde que seja irmão. Servos fiéis para fortalecer a igreja e sustentar a missão. O que a gente aprende com isso? Pode passar. As lições finais. O serviço feminino é fundamental na igreja. Alguém tem dúvida disso? Que a mulher, ela tem o seu lugar na igreja? Alguém tem dúvida? As mulheres sempre tiveram um papel fundamental na igreja, na história da igreja. O evangelho, que tem o dever de redimir o ser humano, ele tem o dever do ponto de vista de uma cosmovisão ampla, redimir a criação de Deus. E nesse processo de redimir a criação, redime também o papel da mulher na sociedade. O serviço feminino é fundamental na igreja. R.C. Sproul disse: a mulher piedosa, ou seja, aquela que é fiel a Deus, ou consagrada, que serve a Deus, a mulher piedosa é uma coluna invisível que sustenta a vida visível da igreja. Nós não fomos chamados para sermos visíveis. Nós fomos chamados para sermos irmãos e servirmos. Uns serão visíveis, muitos outros, talvez a maioria, não serão. Os nomes que aparecem na Bíblia como bons exemplos para nós, não são a maioria dos grandes homens e mulheres que passaram por esse mundo. São a minoria que Deus deixou como exemplo para a gente. Mas existem muitos outros nomes que nunca foram lembrados, que já se esqueceram ao longo das gerações. Mas Deus não esqueceu. E um dia todos nós estaremos reunidos e conheceremos esses homens. Você não foi chamado para ser famoso. Você não foi chamado para ser famosa. Você não foi chamado para defender algo e vai parecer na frente de todo mundo. Não, você foi chamado para ser irmão e servo, igual a Jesus. É a sua identidade. Você não sabe ser outra pessoa a não ser isso. Você não consegue ser outra pessoa. Essa é a tua natureza nova. Segundo, hospitalidade e comunhão são marcas da igreja. Já falamos e reforçamos aqui. A igreja deve ser um lugar de acolhimento. Como nos lembra Paulo, em Gálatas 6,10, veja aqui: façamos o bem a todos, aquilo que eu tinha falado no início do sermão, especialmente aos da família da fé, ou em outras versões antigas, os domésticos da fé. A prioridade é o teu irmão. Por que eu tenho que ter prioridade ao meu irmão? Porque o meu irmão, em relação àquele que não é meu irmão, ele precisa estar bem, para somar forças comigo e ajudar aquele outro, que não é meu irmão. É prioridade por isso. Não é prioridade porque é melhor, porque nós somos panelinha de Jesus. Não, a prioridade é meu irmão, sim, para que ele vai me fortalecer e eu vou fortalecer ele. E juntos que somos mais fortes, vamos ajudar aquele que não é irmão. É assim que funciona. Não adianta você dar uma de doido, vamos ajudar lá fora. Tu não está nem funcionando. Tu não está bem, tu é que precisa de ajuda. Aí tu vamos lá ajudar lá fora, tu vai lá e ainda vai dar trabalho para o cara que estava precisando de ajuda. Vai fazer loucura. O que você tem que fazer? Pedir ajuda aqui para quem é teu irmão. E o teu irmão aqui está atento a você, te ajudar. Também não vai te largar não. Sai para lá, doido, vou lá ajudar o outro lá, bêbado lá. Não, vai ajudar você mesmo. Para juntos os dois se levantarem e ajudar o bêbado, o órfão, quem for, que estiver lá fora.
Agora, quando está todo mundo doido, eu não quero saber do meu irmão, não quero saber, eu vou lá ajudar quem precisa de verdade. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E chega ao ponto de ser burrice, estrategicamente falando. Burrice. Vai com o estômago, não vai com o espírito. Aí com o estômago, com a ânsia de fazer, sei lá o quê. Por isso que eu disse, nós não temos que fazer só porque temos que fazer, é a nossa identidade. Se é a tua identidade, tu não vai largar tudo aqui atropelado e vai lá não. Você vai estar observando, conforme esse texto, especialmente os da família da fé. Para depois, então, apoiar aqueles que ainda não fazem parte dessa família. Terceiro, então faça, no segundo ainda, então viva essa hospitalidade. Amanhã na casa da Gisele e do Bruno, exerceremos hospitalidade com os nossos jovens. Amanhã na minha casa também estaremos exercendo hospitalidade com os adolescentes. E não precisa ser para grande quantidade de pessoas. Um irmão que você recebe na tua casa, você pode fazer a diferença no plano de Deus, para o universo inteiro. Esteja disponível. Terceiro, agora sim. Reciprocidade é prova de gratidão. Febe aqui, veja, ela ajudou muitos e agora precisava de ajuda. Olha que legal. Olha que coisa maravilhosa. Ajude Febe. Ajude Febe, porque Febe é importante. Porque Febe é irmã, serva e ajudou muita gente. Que coisa maravilhosa é você ser recomendado por alguém, por um líder, que vai dizer assim, ó, recebe fulano, ele é nosso irmão, ele ajudou, inclusive me ajudou. É a melhor coisa. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Mas tem gente que está querendo recomendar a pessoa errada. Recomendar a pessoa, não, recebe fulano que ele é famoso. Recebe fulano porque ele quando canta, ó, coisa linda. Recebe fulano que ele prega muito bem. Recebe fulano porque fulano tem uma cara de crente. E você também, quando vai receber, esse aí é crente meu, vai receber, não tem nada a ver, está sendo enganado. Isso aconteceu lá no contexto das cartas de João. Foram tudo enganados. Falsos profetas gnósticos com heresia estavam lá, e diz o texto que eles não reconheciam que Jesus Cristo tinha vindo em carne, e eles eram espíritos do falso profeta, do anticristo. Que a gente saiba discernir. Numa Assembleia Batista, sabe o que é uma Assembleia Batista? Já participou? Tem que ser uma bênção. Por quê? Porque eu estou aqui olhando, orando no Espírito, né? Ouvindo o discernimento do Espírito, conferindo as coisas. E aí alguém recomenda alguém, sugere alguém. É como? No Senhor, baseado no fruto da palavra. Não é assim que funciona as Assembleias Batistas? É ou não é, irmãos? Deveria ser assim, né? As nossas têm sido, graças a Deus. Mas no geral aí tem hora que tu vê o contrário, não é não? Imagina, gente, se eu vou... Imagina Paulo. Paulo estava lá separando Timóteo para caminhar com ele, começando. Sabe como é que Paulo escolheu Timóteo? Ele foi ouvir a sociedade falar de Timóteo? Não, porque a sociedade queria perseguir cristão, ia falar mal de Timóteo. Mas ao mesmo tempo, a mesma sociedade que queria perseguir, era ajudada pelo fruto que Timóteo apresentava, então falava bem. É uma sociedade esquizofrênica, é essa aí mesmo. Todo mundo que não é crente é esquizofrênico, fala bem e mal ao mesmo tempo do cristão. Ele fala bem, porque foi ajudado, e fala mal, porque confronta, né? O evangelho confronta. Aí tu vai pegar qual a parte? E ó, o pessoal lá fora está falando mal de Timóteo. Escolhe Timóteo não. Não, no Senhor. Vamos checar aqui. É Timóteo mesmo. Aí o pessoal de dentro, acaba que olha para um Timóteo desse e não coloca ele para servir. Não confia na direção que tinha que ser Timóteo. Por quê? Porque fica escutando conversa fiada e não checa no padrão, no perfil da Escritura, da palavra, da natureza, da identidade de um cristão de verdade. E daqui a pouco está colocando falso profeta para fazer missões. Aí, tudo pode acontecer de ruim. E depois tem que consertar. Por causa de uma assembleia mal discernida. Por causa de uma decisão mal tomada. Porque só olhou alguém, quem está falando bem dele aí? Isso aqui não é Brasil política. Nós somos espirituais. E os nossos critérios têm que ser espirituais, ainda que sejam aplicados de forma prática. Último. Então, reciprocidade é prova de gratidão. Entenda isso. Uma igreja santa identifica e a consequência de alguém que atua, que serve, que trabalha, que é bênção, é receber bênção também, quando for necessário, né? No caso de Febe, ela tinha que ser recebida e acolhida, e ela foi, de fato, recebida. Senão a carta não estava aí na tua mão agora. Quarto e último, bom testemunho credencia o cristão. Claro, bom testemunho não é a mesma coisa que pessoas falando bem. Não.
Bom testemunho é o que a Escritura diz de você, do que é bom. E melhor ainda se pessoas estiverem concordando com o que a Escritura diz. Isso é bom testemunho. Porque pessoas podem discordar da Escritura, achar que é bom aquele que faz aquilo que a Escritura diz que é ruim. Se eu só me basear pela opinião das pessoas e não olhar para a Escritura, sempre a Escritura. O bom testemunho é quando alguém fala bem de você, que seja, porque de fato a Escritura, já antes de você falar bem, a Escritura está falando bem de você. Como é que eu olho para uma pessoa e falo assim, essa pessoa tem que é bom testemunho? É uma pessoa que serve a Deus. Gente, se não fosse assim, se eu fosse só ouvir a voz das pessoas, se a gente fosse só ouvir, a gente ia ter problemas, porque as pessoas, o cristianismo, as pessoas eram perseguidas e presas. Eu quero ouvir o que as pessoas estão dizendo de fulano. Estão prendendo, estão matando, então elas não prestam, né? Não, elas prestam, porque a Bíblia diz que elas prestam. Agora haverá pessoas, haverá impacto que essas pessoas que servem a Deus vão causar na vida dos outros. A igreja primitiva em Atos 2 diz o texto que a sociedade ali, a comunidade toda ficava maravilhada com a igreja. Mas ali também queriam persegui-los e matá-los, entende? Há uma esquizofrenia, há duas impressões ali. Então como que eu vou discernir qual é a impressão correta? A palavra. Se a palavra diz que é bom, e tem um grupo de pessoas dizendo que é bom, bom testemunho. Se a palavra diz que é bom, e tem um grupo de pessoas dizendo que é ruim, é bom testemunho. Entendeu? Agora, se a palavra diz que é ruim, e tem um grupo de pessoas dizendo que é bom, mau testemunho. Se a palavra diz que é ruim, e todo mundo também acha que é ruim, aí piorou de vez mesmo, péssimo testemunho. Entenderam? Não é difícil. No final das contas, quem manda? É a palavra. Então, Deus usa servos fiéis para fortalecer a igreja e sustentar a missão. Bom testemunho é a credencial do cristão. Concluindo então, para a gente encerrar o nosso culto. Cadê o nosso pianista? Pode vir se colocar. Febe, esse é o nome. E gente, nos próximos sermões aí vai aparecer cada nome, que é sugestão para quem quer ter filho. Tem cada nome lindo, gente, vocês usarem, depois vocês dão uma olhada aí. Já para vocês verem que a gente vai rir bastante dessa parte, com certeza. Independente dos nomes, o que importa é a identidade cristã daquela pessoa, né? Então assim, Febe, aqui que já não é um nome muito 100%, né? Febe, uma mulher simples, comum, mas extraordinária, de uma igreja naquela região da Sencreia. Ela entra para a história do Evangelho, para a história da salvação, como a portadora da maior carta teológica já escrita, a carta de Romanos. Ela não foi apostoliza, ou apóstola que seja, ela não foi presbítera, ela não foi diaconisa necessariamente, uns vão dizer que sim, outros não, então na dúvida é melhor dizer que não foi. Não foi, não exerceu cargo específico. Ela só foi uma irmã, serva, e é isso que importa. Eu não quero ser o líder da juventude, em primeiro lugar, o líder de algum ministério. Eu quero ser um irmão e um servo, alguém que serve. Não olhem para mim antes como líder, olhem para mim como alguém que é um irmão e serve. É isso que eu tenho que fazer. A minha identidade tem que ser essa. A sua identidade tem que ser essa. Ainda que você exerça cargos poderosos, dentro da igreja ou até fora da sociedade. A vida dela nos mostra que o serviço no reino não exige os títulos, mas coração comprometido. Seu coração está comprometido? Comprometido com Cristo, comprometido com os irmãos. Deus nos chama a servir, não apenas a servir, mas servindo, seguir o exemplo dessa mulher chamada Febe. É tão bom quando a gente tem exemplos a imitar. Alguém pode dizer assim, hoje os dias atuais estão muito difíceis, porque não temos bons exemplos, e não precisamos, irmãos. Precisamos é da palavra, que nos dá os bons exemplos. Eu sei que seria mais fácil se tivessem mais pessoas com bons exemplos,
mas nunca precisamos desses. Precisamos da palavra. É aquilo que eu falei no acampamento dos jovens. A gente tem que sempre procurar alguém para conversar, é sempre bom, mas vai ter um dia que não tem ninguém para conversar. Vai ter um dia que não vai sobrar um que presta. E como é que vai ser? Jesus tem que ser suficiente, a palavra tem que ser suficiente. O exemplo de Jesus e desses grandes homens que a palavra nos apresenta tem que ser suficiente para a gente. Nós não temos desculpa para surtar. Não temos. Eu surtei porque não tinha ninguém. Que história é essa? Imagina, se Jesus resolve surtar. Jesus foi abandonado. Se tem alguém que foi totalmente abandonado, porque ainda que todos tenham abandonado, ele foi abandonado por Deus. Você não foi. Então não pode falar que tá tão ruim não. Jesus foi o único ser humano que passou por este mundo aqui e foi abandonado por todos 100%, inclusive Deus. E ele continuou. Porque a palavra, ele mesmo disse que na tentação do deserto nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele continuou. Vamos continuar. Deus nos chama então a seguir esse exemplo. E uma palavra para você, não crente. Você, que pode até dizer que é irmão, alguns vão dizer, mas na verdade não é crente. E você que sabe que não é irmão e não é crente. Uma palavra para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia de você se unir a um povo e passar a ser irmão de verdade. A ter uma identidade espiritual que te credencia de verdade. Entregue a sua vida a Jesus, renda-se a essa graça salvadora de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para acolher pessoas. E também para te dar o privilégio de você mesmo acolher muitos outros. Ele está de braços estendidos hoje. Mas um dia esses braços vão se fechar. E não haverá mais acolhimento. Não perca a oportunidade. Uma última palavra para nós cristãos é a palavra do encorajamento. A palavra para você hoje é que você seja encorajado a não entender o serviço como algo utilitarista, mas entender o serviço como a sua identidade. Eu sou, vou dizer meu nome porque esse sou eu mesmo. Eu, Henri, a minha identidade em Cristo é ser irmão e servo. Essa é a minha identidade. Qual é a minha credencial? Ele é pastor, ele é líder. Irmão e servo. Que isso seja a sua identidade, a sua credencial. Essa é a palavra para você. Sirva com alegria. Acolha as pessoas com amor. E o amor em todos os seus aspectos. O aspecto da parte mais fofinha do amor, vamos dizer assim, né? Carinhosa do amor. Mas também a parte da correção, que também é amor. Seja como Febe. Vida simples. Ainda que fosse uma pessoa influente, com posses, com influência na sociedade. Uma pessoa simples, mas que marcou a história. Estamos no ano de 2025 e essa mulher ainda está sendo usada como exemplo. Ela não rodopiava por aí, ela não falava em mistérios profundos, seja lá do que, ela não soltava Hadouken gospel, ela não andava de coque necessariamente, nem necessariamente foi de círculo de oração. Não que seja ruim, orar é sempre bom. Não era isso. Ela era uma irmã que servia. Seja como Febe, uma mulher marcante, simples, marcante, usada por Deus para fazer a história no reino. Irmãos, que esse texto, 2 versículos, pastor, que coisa, hein? 2 versículos. Que esse texto, muitas vezes ignorado, você vai ouvir alguém pregar de novo esse texto, a não ser que você esteja num ambiente de pregações expositivas, sequenciais, de versículo por versículo. Dificilmente você vai ouvir outra vez. Que esse texto, muitas vezes ignorado, possa reacender em nós o valor da comunhão cristã, o valor do serviço abnegado, o que você nega a sua própria preferência em prol do outro, dá prioridade ao outro.
a hospitalidade genuína, de ter alegria em receber as pessoas na sua casa. Que sejamos uma igreja onde tenha várias febes, sejam homens e mulheres, mas com características iguais à da febe, que se levantam, onde líderes como Paulo possam recomendar muitos irmãos. Que essa seja a realidade da juventude da nossa igreja. Que eu, enquanto líder, possa estar aqui me alegrando de recomendar cada um de vocês a várias outras missões e compromissos do reino. E que você expresse a sua identidade cristã de tal forma que nós, como líderes de igreja, possamos identificar isso biblicamente. Que a nossa fé seja notada e percebida pelo cuidado de uns com os outros, sem conversa fiada, sem ficar querendo parecer. Não tem que parecer, tem que ser. Ainda que precisemos parecer por uma questão de aparência do mal e tal, mas antes de parecer tem que ser, para que aí de fato pareça com verdade. Não tente parecer, seja, que vai acabar parecendo mesmo. Será consequência natural. Que a nossa fé seja percebida nesse cuidado. Não é ficar ali, ai, como é que está seu coração? Ai, que não sei o que, não sei o que. Não, você não é assim. A sua identidade não é essa. É ser normal. Seja normal. Ô meu irmão, tudo na paz? Como é que você está? Está tudo bem? Não tem que, oh, aleluia. Não, você seja como você tem que ser. Mas cuide das pessoas. Que isso seja a sua identidade. E que todos vejam que a gente é discípulo de Jesus. Não porque dizemos que somos, mas pela maneira, como Ele mesmo disse, a maneira como nos amamos, o amor, o novo mandamento que Ele ensinou. Portanto, para fechar isso, 10 horas, vamos avançar, com coragem, compaixão, fidelidade ao nosso Deus. Lembrando sempre, que Deus, como está nessa frase aí, usa servos fiéis para fortalecer a igreja e sustentar a missão. Ele vai usar você. Já tem usado e vai continuar usando. E para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar.